Capítulo 66 A ira de um titã da lei. Talvez Mila conhecesse seu futuro, talvez não. Não cabia a Soverick falar sobre tais assuntos, especialmente em uma situação como esta. Ele pode ser indiferente às vezes, mas até ele pode ler a atmosfera. Foi feliz, não havia necessidade de notícias tão tristes. Além disso, ele prefere se concentrar em assuntos mais importantes, como fazer Goto pagar por sua infração. Era um assunto mais urgente, mesmo que ele estivesse certo sobre a morte de Mila, isso não ocorreria nos próximos 10 ciclos de origem. E mesmo que ocorresse, não seria uma coisa estranha. Pessoas morrem o tempo todo. A longevidade tornou comum testemunhar a morte. É irônico que a disponibilidade da vida eterna tenha tornado as pessoas mais acostumadas com a morte. Mila e Goto são mais velhos que ele de qualquer maneira, então, tudo bem se eles morressem. Soverick se destacou entre a família porque não foi cumprimentar Mila. Os outros estavam se abraçando e rindo, mas ele ficou de lado esperando que tudo acabasse o mais rápido possível. Ele não queria apressá-los, isso seria irracional. Ele havia feito um acordo com o velho para vir conhecer sua esposa e ele era um homem de palavra. Então ele teria que ser irracional outra vez. Quem é esse cara tímido? Mila disse enquanto se aproximava de Soverick. Quanto mais perto ela andava dele, mais ela podia sentir a atração sobre ela. Ela era inteligente, já suspeitava disso. Conhecer Soverick acabara de confirmar suas suspeitas. Havia muitos pontos estranhos que ela havia notado. Não havia memória de linhagem dentro de suas impressões de linhagem. Depois, havia a semelhança entre o esquema de cores dos olhos dele e o pelo dela. Seu filho mais velho era a fonte de sua linhagem. Ela sabia que ganhou uma linhagem durante a gravidez, mas não sabia qual de seus filhos era a causa disso. Ela não sentiu medo desse fato, ela não achava que um garoto tão fraco poderia obrigá-la a fazer qualquer coisa considerando a diferença de força deles. Se ela soubesse o quão errada ela estava sobre a diferença de força deles, talvez isso mudasse sua opinião sobre ele. Atualmente, ela só sentia pena de seu primeiro filho. Ele não teria as outras vantagens que vinham com a linhagem, já que estava apenas começando com ele. Nossa, como você cresceu! Goto e Kaila devem ter cuidado bem de você. Mila exclamou enquanto o examinava. Goto sorriu sem jeito enquanto Kaila tossia. Foi todo o meu esforço. Eles não tiveram nada a ver com isso. Soverick não queria dar a eles o crédito por seu crescimento. O que você quer dizer? Mila perguntou, com alegria. Ela não levava Soverick a sério, só queria entretê-lo. Ele era simplesmente uma criança para ela, não importa o quão peculiar. Soverick percebeu e se recusou a continuar. Ele olhou para Goto e perguntou: terminamos aqui? Sim, vamos embora. Mila ficou um pouco surpresa. Ela esperava que ele se gabasse e se exibisse para impressionar a mãe. Goto riu para aliviar a atmosfera estranha. Soverick está certo. Estamos criando uma cena. Vamos para casa e conversar mais. Você está certo, vamos. Mila concordou. Ela esticou a mão, para acariciar a cabeça de Soverick. Ela usou um breve contato físico para inspecionar sua condição. Ela queria ter certeza de que ele era saudável e forte. Mas o que ela viu fez seu rosto escurecer. Porque Soverick ainda está na fase de forjamento do corpo? Ela perguntou friamente. Eu não sei. Seu progresso pode parecer lento, mas ele é forte. Goto tentou explicar. Gaster e Litori chegaram ao estágio de vitalidade, mas Soverick ainda era mais forte do que eles. Gaster fez vários desafios, após sua primeira falha, apenas para adicionar mais derrotas à sua sequência. Quão forte ele pode ser quando ainda não formou um núcleo de vitalidade? Mila não aceitou sua explicação. Faz apenas um ano. Goto tentou acalmar sua raiva crescente. Mas uns mais novos já formaram uns deles. Mila estava muito preocupada com o progresso da educação de seu filho mais velho. Ele estava atrasado e ela não gostou. Relaxe. Você logo descobrirá que ele é mais forte que eles. Soverick pode ser preguiçoso e possuir uma boca rebelde, mas ele é mais forte que seus irmãos. Isso é verdade? Ela se virou para perguntar a Soverick, mas ele não respondeu, ele só queria estar de volta em seu quarto. Então ela se virou para perguntar aos irmãos mais novos, mas eles não a encararam. Apenas Kaila deu um aceno de confirmação. Isso é bom.
Ela se acalmou um pouco, mas ainda não estava convencida. Vocês dois devem estar relaxando. Em quais técnicas vocês estão treinando? Ela perguntou, mas Gaster e Litori pareciam confusos. Eles não treinam nenhuma técnica, respondeu Goto. Ele teve um mau pressentimento. Por quê? Perguntou Mila. Seu tom era calmo, mas seu senso divino fazia com que a mana se propagasse em ondas. Goto sabia que o problema estava chegando imediatamente, após ouvir essa pergunta. Ele decidiu pisar com cuidado. Ele procurou por uma resposta que não resultaria na explosão dela, mas o tempo para conseguir isso estava se aproximando rapidamente. A única resposta que lhe veio à mente é a desculpa que ele teria inadvertidamente de dar a ela, para que ela não se zangasse. Faz apenas 2 meses. Ele disse no tom mais suave que conseguiu, mas tudo o que Mila conseguiu ouvir foi tudo o que ele não havia dito sobre a causa do atraso. Ela ouviu. Já solicitei a vistoria. Mas não obtive resposta desde então. Alguém deve estar atrasando uns procedimentos, mas só se passaram 2 meses. Podemos esperar mais alguns. Mila ficou com raiva, porque não podia esperar mais um pouco. Ela se foi antes das próximas palavras de Goto. Por favor, não fique com raiva. Os apelos de Goto erraram o alvo. Acho que você não viu isso chegando. Soverik zombou. Oh, isso. Não é, completamente, inesperado. É totalmente, como Mila. Eu só não tinha considerado esse cenário porque ela veio tão rápido. Eu teria me preparado de outra forma. Eu disse que você estava relaxando. Que bom que sua superiora voltou e, ela parece mais proativa do que você. Ela vai acabar com isso. Soverik advertiu seu pai. Pare de chamá-la de minha superiora, somos iguais. Ela é mais forte que você, Soverik sorriu. Vamos para casa, sua mãe nos encontrará lá. Ele disse, antes de se abaixar para levantar Soverik. Qual é a sensação de ter uma esposa que é pelo menos 10 vezes mais forte que o seu velho? Não é novidade para mim. Estou acostumada. Isso é tão nostálgico. Já contei como conheci sua mãe. Foi. Soverik o interrompeu imediatamente. Sim, já ouvimos o suficiente dessa história. Eu não deveria ter perguntado. Eles voltaram do jeito que vieram. Goto criou uma plataforma translúcida para eles ficarem com sua mente. Sua mente era poderosa o suficiente para dobrar a natureza para fazer algo assim. Eles não precisam andar porque a plataforma os ergueu e os carregou para a frente. Mesmo assim, Soverik insistiu em ser carregado. Enquanto isso, Mika voou para o prédio da divisão de assuntos familiares para ter uma breve conversa com o supervisor. E como todas as pessoas razoáveis, ela começou as negociações com uma demonstração de força. Ela quebrou todas as barreiras e portas entre ela e o insignificante transcendente. Nada poderia parar ou impedir seu caminho. Ela era como uma bola de demolição, um ser destinado a uma retribuição irada. Quando ela chegou até ele, ela perguntou, como uma pessoa razoável, sempre faz, diga-me, por que eu não deveria matá-lo agora? O transcendente estava sentado atrás de sua mesa suando todo. Ele era apenas alguém que havia desistido do caminho do refinamento e, se tornado um escriturário. Ele não estava de forma alguma equipado para lidar com a ira de um titã da lei. Existe uma coisa que qualquer pessoa informada sabe, pessoas no nível titã de poder e acima não devem ficar com raiva. Você estará seguro se alguém abaixo desse nível ficar com raiva de você, desde que não pretenda prejudicá-lo, as coisas ainda podem ser resolvidas. Os titãs, por outro lado, começaram a se fundir com a natureza. Eles começam a se tornar uma expressão das forças da natureza. Todos os seus movimentos e emoções acionam o oceano de mana ao seu redor para cumprir suas ordens. Então, quando eles estão com raiva de você, a natureza está com raiva de você e o mundo está com raiva de você. O mundo não tem pensamentos complicados quando está com raiva de alguma coisa, ela se livra disso. A natureza não precisa da permissão do titã da lei que a evocou para se livrar do alvo de sua fúria. Ele seguirá em frente sozinho para destruir o alvo. É por isso que os titãs da lei não devem ficar com raiva de você. Capítulo 67 Guia para sobreviver à ira de um titã. As coisas não estão tão ruins assim. O pensamento transcendente, para si mesmo. Ele sabia que poderia salvar a situação, já que ainda não estava morto. Ele ainda não havia sido derrubado pelo mundo. Isso significa que o titã está se segurando ativamente para mantê-lo vivo.
isso significa que ele é útil para o Titã vivo e não morto. Ele estava disposto a se agarrar a essa esperança de sobrevivência, não importa o quão tênue. Ele se certificaria de que era útil, para que o Titã não reconsiderasse mantê-lo vivo. Pergunte a Sua Majestade. Todos os seus desejos são uma ordem. Ele lutou, para dizer. Um momento depois, ele sentiu a força que o esmagava por todos os lados diminuir, mas não desapareceu. Pairou sobre sua cabeça como uma guilhotina preparada para uma decapitação. Bom, disse Meika, antes de se sentar na cadeira destinada aos convidados e visitantes. Você deveria se sentar também. Ela pediu. O transcendente sentou-se, imediatamente. Ambos se sentaram, em suas posições apropriadas, mas o poder foi trocado. Você sabe quem eu sou? Perguntou Mila. Eu penso que sim. Ele respondeu. Mila não ficou satisfeita com a resposta. O supervisor correu para esclarecer. Eu quis dizer, sim, eu sei quem você é, Sua Majestade. Então você deve saber, porque estou aqui. Ela falava, tão mansamente que o transcendente poderia tê-la confundido com outra pessoa, com alguém que não havia invadido o prédio. Ela pode ter mudado fisicamente, mas ainda é a mesma. Ele a conhecia. Sua presença física e espiritual pode ter mudado para algo mais pesado, mas a aura de sua alma ainda não havia mudado. Sua mente recuperou a informação que tinha sobre ela e, ele sabia, porque ela estava aqui. Seu coração quase saltou para fora de seu corpo por causa das outras informações sobre ela que lhe vieram à mente, e ele nem tinha coração. A imagem de um macaco sábio de pele branca encharcado no sangue de sanguessugas. Ele engoliu em seco antes de responder com uma quantidade saudável de trepidação. Sim, eu faço Sua Majestade. E o que você tem a dizer para si mesmo? Mila perguntou, pacientemente. O que ele tinha a dizer para si mesmo? Muito e o quê? Mas ele não conseguia abrir a boca. É assim que pessoas tolas são mortas. Ele foi inteligente o suficiente para perceber que havia chegado a uma espécie de encruzilhada. Sua pergunta permitiu vários caminhos possíveis, sua resposta determinará seu destino. Sua resposta poderia levar a um caminho que significasse vida, ou, pelo menos uma extensão temporária dela, mas também poderia levar à morte ou a uma experiência realista indistinguível da morte. Mas o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer que um rei da lei me encarregou de atrasar seus filhos, por 3 meses, para que eles não recebessem a avaliação abrangente e as técnicas que são deles por direito, após o primeiro ano de vida. Fui compelido a fazer a ação porque você também era um rei da lei. Se eu soubesse que você havia se tornado um titã da lei, não teria escutado. Na verdade, se a pessoa que fez tal pedido soubesse, ele não teria me pedido para fazer isso em primeiro lugar. Sim, ele poderia dizer isso, mas tinha a sensação de que isso não faria a balança pender a seu favor. As sutis ondulações de pressão são um lembrete constante de que a guilhotina pode cair a qualquer momento. Eu sou apenas um inocente vendedor de papéis. Ele gritou interiormente. Em uma família grande e longeva como a família Gastorix, os transcendentes são a força de trabalho básica. Mesmo que cada lugar na cidade para transcendente e superior seja incrivelmente caro, os chefes de família determinaram que era muito mais eficiente usar transcendente como força de trabalho. Era isso, ou substituir a força de trabalho por novos funcionários a cada 1000 anos ou mais. Os transcendentes vivem mais e como tal, têm uma vantagem sobre as formas de vida de baixo nível, quando se trata de recrutamento. Porém, apenas os chefes e supervisores dos vários departamentos são transcendentes. São eles que arcarão com a responsabilidade de substituir seus subordinados a cada 1000 anos ou mais. Afinal, os pontos da cidade são valiosos demais. É por isso que mais problemas estão se aproximando rapidamente. Enquanto o supervisor aguentava a pressão de um titã jogando seu peso por aí. Seus subordinados não podiam. Ele era um titã, eles não. A maioria desmaiou, e isso porque Mila estava se segurando seriamente. A pequena quantidade que se apegava à consciência havia informado a autoridade de segurança. Eles receberam uma resposta rápida e promessas de resposta, graças ao aperto de ferro da mão relâmpago do Elderstein. O próprio Elderstein veio por causa do nível de força necessário para reprimir a situação atual. Sua aproximação foi anunciada pelos sons estrondosos do trovão. Quem se atreve a perturbar a paz e a ordem nesta cidade? Ele exigiu severamente, mas sua voz era baixa, como se ele não estivesse com vontade de matar alguém.
Foi trazido à sua atenção que ele tendia a gritar quando estava com raiva, então, ele estava trabalhando em si mesmo. Seus esforços de autocontrole também estavam produzindo resultados. Mila, você? Stein perguntou surpreso ao reconhecê-la. Ela havia mudado, mas ele ainda reconhecia sua aura. Você mudou, mas ainda reconheço sua aura. Stein sempre expressou seus pensamentos. O movimento do relâmpago, atravessando seu pelo, refletia perfeitamente suas emoções. Eles eram erráticos, quando ele ficava excitado, tornavam-se lentos, quando ele se assustava. Agora eles estavam lentos. É bom ver você também, Elder Stein. Mila levantou-se para ficar de frente para o recém-chegado. Você se tornou um titã. Não tenho certeza se devo parabenizá-lo ou não. Não sabia que você era tão ambicioso em seu caminho. Tem certeza de que pode ter sucesso? Não tenho muita esperança em seu sucesso. Enquanto algumas pessoas podem ter restrições mentais o suficiente para serem educadas e cuidar de seus negócios. Outros simplesmente dirão qualquer coisa que lhes vier à mente e o Elder Stein é uma dessas pessoas. Mas toda a esperança não está perdida, talvez, quando ele terminar de conter sua voz, ele dominará a contenção completa de toda a boca a seguir. Um passo de cada vez. O progresso só vem com esforço, respondeu Mila com convicção. Você está completamente certo. Então, o que está acontecendo aqui? Stein perguntou novamente. Mila voltou-se para o transcendente para responder. O transcendente no chão desejava poder rastejar para longe e escapar, mas não podia, ele estava sendo esmagado pela aura combinada dos dois titãs. Ele sabia que as coisas estavam ruins quando o diretor do Departamento de Segurança e Disciplina chegou. Ao contrário de outros departamentos que podem se contentar com um baixo nível de força, a segurança e a disciplina precisam de um alto nível de força. Sabe-se que esse portador de um nível tão alto de força é difícil de lidar. Ele poderia ter escapado com uma explicação para a mãe perturbada com um pedido de desculpas e uma promessa de entrega rápida do serviço, mas agora, ele tinha que confessar. Está fora de minhas mãos agora. Melhor alguém do que eu. Ele pensou em resignação e aceitação. Sua decisão trouxe alívio imediato para ele. Ele não teve culpa do assunto, e com o diretor de disciplina imparcial aqui, ele também não levaria a culpa. Eu fui forçado a fazer isso de qualquer maneira. Sua mente relaxou, ele abriu a boca e tagarelou. Ele derramou uns detalhes. Mila já havia se acalmado. Sua perda anterior de controle foi, por causa da agitação pelo medo de que seus preciosos bebês estivessem sendo discriminados. Seu primeiro filho tinha uma nova linhagem que era completamente diferente de tudo que veio antes e, ela não queria que ele perdesse seu potencial por causa do fanatismo. Agora que ela sabia que não era o caso, ela se sentia melhor e em paz. Seus filhos só estavam sendo adiados por causa do ego frágil de algumas pessoas. O Elder Stein, por outro lado, estava prestes a perder seu temperamento muito frágil. Se ele estivesse no mundo exterior, uma calamidade de chuva e trovoada teria varrido a área ao seu redor sem muito esforço. Essa é a diferença entre titãs e soberanos. Uns titãs eram desastres ambulantes, enquanto uns soberanos eram desastres em uma garrafa. Uns soberanos ganharam controle preliminar sobre seu imenso poder, portanto, a menos que a tampa da garrafa seja aberta, o desastre permanecerá preso. Uns titãs precisam ganhar o controle de seu poder e, se tornar soberanos ou seu poder, será o fim deles. Nos tempos antigos, quando o título para seu estágio de poder foi cunhado, a inspiração foi tirada do comportamento e da potência dos violentos titãs da natureza. E como aqueles titãs da natureza, seu fim é um retorno à natureza. O titã se torna mais forte quanto mais vive, até cair morto. É por isso que o salto de rei da lei para titã da lei deve ser levado a sério. Uma vez que alguém se torna um titã, ele progride para um soberano ou morre. Capítulo 68 O caminho do titã. Restrição ou incorporação. O Elder Stein sentiu vontade de matar alguém. Sua desculpa para tal desejo pode ser frágil, mas ele queria se perder nela. As crianças podem não ser dele, mas ele passou parte do tempo cuidando delas durante o nascimento. Ele não tinha sentimentos de apego, nem nada, só precisava de uma válvula de escape e estava grato por alguém ser estúpido o suficiente para lhe dar uma. Engarrafar seus poderes e emoções do dia todo estava tentando. Não é todo dia que ele tem a oportunidade de liberar sua energia reprimida. É por isso que ele escolheu esta posição específica, para ser responsável pela disciplina e segurança, mas mesmo assim, a oportunidade para ele brilhar é rara.
Existem duas abordagens principais para o modo de vida de um titã. Você pode reprimir seus poderes e viver uma vida mais longa, ou pode enfrentar a explosão de poder e viver uma vida curta. O primeiro método restringirá o poder dentro de você, cuja vantagem é que você diminuirá a velocidade com que morre, mas a desvantagem é a falta de progresso. O primeiro método permitirá que você progrida ao abraçar e se tornar a personificação de seu poder. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. Existe uma terceira abordagem perfeita que é a combinação das duas, mas é muito difícil. Se a terceira abordagem for alcançada, a pessoa certamente se tornará um soberano. Mas como você faz a terceira abordagem com um raio? O Elderstein escolheu tornar-se a voz da lei e da justiça para a família. A lei deve ser equilibrada, aberta, transparente e justo. A justiça permitirá que ele jogue seu peso contra aqueles que mereciam. Segundo ele, é a mistura perfeita de moderação e corporificação. Dentro do anel interno da cidade nesta bela noite. Em uma mansão particular com a mais recente tecnologia que atende ao luxo. Um determinado rei da lei está prestes a jantar. Ou talvez almoço, ele não sabia e não se importava. Dane-se as regras e as normas sociais. Ele comia quando queria e nem precisava comer nada. Ele há muito se livrou da exigência de comida, mas por que ele se importaria com tudo isso quando tinha poder? Ele comia, porque queria. Adencroft tinha o poder de um rei da lei, ele também tinha muito dinheiro. Ele tinha duas grandes vantagens na vida, poder e dinheiro. Se o poder não funcionasse, o dinheiro funcionaria. Raramente havia qualquer situação que ele não pudesse resolver considerando suas duas vantagens. Raramente em qualquer lugar que ele não pudesse ir. Raramente, ele não podia falar. Mas hoje, ele sabia que estava em apuros. Ele estava prestes a cavar a refeição deliciosa, quando começou a sentir uma leve trepidação em sua mente. Ele tinha certeza de que estava em apuros. Como ele tinha tanta certeza de que estava em apuros? Ele havia seguido o caminho original do macaco sábio da batalha, o caminho da previsão. Também é conhecido como o caminho da causalidade, ou os olhos do sábio. Era um caminho disponível, apenas para aqueles com pouca, ou nenhuma linhagem em seus corpos. Ele teve pouco sucesso nisso e, por isso que ele conseguiu se tornar um rei. Foi uma grande conquista. Ele foi capaz de prever eventos que estavam distantes no futuro, embora com pouca precisão. Isso raramente acontecia, por isso, ele era tão apreciado na família. Ele usou sua habilidade para abrir caminho até o topo e, quando perdeu toda a ambição, usou-a para criar uma grande quantidade de riqueza. Ele perdeu sua ambição, porque previu a morte certa se tentasse chegar ao nível de Titã. Seu caminho pode ser prestigioso, mas poucos foram capazes de completá-lo. Chegar ao nível de Titã é provavelmente a coisa mais fácil de alcançar para todo rei. Eles só precisam destruir as estrelas de energia dentro deles e sobreviver ao resultado. Se eles falharem em sobreviver ao rescaldo, eles podem morrer confortavelmente com o conhecimento de que a maioria dos titãs também morrerá. O perigo de chegar ao nível de titã para ele é maior devido à necessidade de dominar o conceito de causa e efeito. Mesmo que tivesse sucesso, provavelmente teria de se contentar em ser medíocre pelo resto da vida. Porque, ao contrário de outros que poderiam ter explosões emocionais e ataques de raiva, como titãs, ele seria assediado por visões incontroláveis e espontâneas do futuro. Ele correu o risco de enlouquecer, antes de morrer. Porque ele faria isso quando poderia sentar em casa e desfrutar das melhores refeições de todo o reino. Exceto agora, ele não tinha nenhum apetite. Ele suspirou e murmurou: eu sabia que não deveria ter ouvido aquele garoto estúpido. Então ele se levantou da mesa e saiu para esperar a calamidade inevitável. Ele não estava com medo ou ansioso. A calamidade que se aproxima pode ser perigosa, mas ele tinha confiança em sair seguro, ou pelo menos vivo. Enquanto esperava, ele pensou em como havia chegado aqui, era um exercício que sempre fazia para acompanhar a causa e o efeito. Seu filho mimado pediu-lhe para incomodar Goto, atrasando o processo de avaliação de vida de seus filhos o máximo possível. Ele pensou bem e decidiu que 3 meses não trariam muitas repercussões perigosas. Todo filho de um membro privilegiado da família passará por essa avaliação de vida, após completar 1 ano de idade. Um atraso de 3 meses, foi o que sua premonição lhe disse para ser aceitável. Ele pensou em seu filho. Ele não queria ter um filho quando era mais jovem.
Quem gostaria de ter um parasita ligado a eles, um parasita que foi criado pela natureza e aperfeiçoado ao longo do tempo para drenar uma pessoa de seus recursos financeiros, mentais e físicos? Ele certamente não o fez. As crianças são responsabilidades, se você perguntar a ele. Mas um dia, menos de um ciclo de origem atrás, ele teve vontade de ter um. Ele seguiu seus instintos como muitas vezes no passado e assim teve um filho. Ele recebeu uma mensagem do futuro no mesmo dia em que o menino nasceu. A mensagem era: seus pensamentos congelaram imediatamente com a chegada dos dois titãs, ao contrário de antes, quando Stein tinha controle sobre suas emoções o suficiente para reduzir o volume de sua fala de forma que um mísero transcendente ainda pudesse falar em sua presença. O atual Stein está muito perto de perder o controle total de si mesmo. A aura que estava saindo dele é suficiente para congelar a mente dos reis, muito menos seus corpos. Uma estrela pode ser poderosa e cheia de energia, mas não pode ser comparada à capacidade destrutiva de uma estrela moribunda ou em colapso. Acalme-se, Stein. Deixe-o falar. Mila falou. Ela estava feliz por ter vindo com o diretor de segurança e disciplina. É por isso que ninguém gosta da presença desses caras. Eles sempre escalam o assunto. Um titã não é adequado para a gestão. Mila esfregou o rosto em preocupação. Tudo bem, disse Stein com algum esforço antes de retirar seu poder. Peço desculpas por minhas ações. Sua Majestade. Como um relógio de corda, Aden começou a colocar seu plano de sair dessa confusão em ação. Foi quase como um instinto para ele, seu corpo, mente e alma estavam trabalhando juntos para alcançar o melhor resultado possível para ele. Estou decepcionado com você, Aden. Você deveria ter pensado melhor. Tenho certeza que seu filho o colocou nisso. Por que você tolera tal absurdo? Você tem uma personalidade tão boa. Seu filho, esse é o ponto fraco. O Elderstein começou a reclamar e reclamar. Aden não se atreveu a interrompê-lo, seus instintos lhe diziam que era isso, ou o Elderstein explodiria. Era fácil ficar quieto, especialmente quando tudo o que o Elderstein dizia estava certo. Ele deveria saber melhor, porque ele fez algo assim. Todos tinham uma opinião favorável dele por causa de seus poderes, ele conseguiu criar a melhor imagem pública para si mesmo, então sua ofensa foi um choque para o Elderstein. O Elderstein conseguiu se acalmar quando terminou de reclamar. Ele havia liberado sua agressividade reprimida por meio dessa explosão. Este era o seu método de controle, era também a razão pela qual ele grita quando está com raiva e porque ele sempre fala o que pensa. Ele podia se comunicar com seu sentido divino, mas gostava de usar a boca, só era melhor gritar com alguém. Não poderia ser comparado com a transmissão de palavras e emoções. A próxima melhor coisa será quando ele conseguir aplicar justiça e retribuição. Só então, ele realmente se sente vivo. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte 11 erros a tempo. Capítulo 69 Uma visão do futuro. Agora, o que você tem a dizer para si mesmo, Stein exigiu com uma expressão severa. Uma resposta errada, ainda, pode levá-lo a explodir e perder seu tênue controle sobre suas emoções. Eu admito meus erros. Não tenho desculpas e vou compensar isso com ela e sua família. Prometo financiar as necessidades de seus 3 filhos com comida especial, remédios, aulas ou armas até que se tornem transcendentes. Vou até mesmo fornecer uma arma de origem para esse futuro inevitável. Vou preencher um cheque imediatamente para esse efeito. Ele trouxe um talão de cheques para momentos como este e escreveu uma quantia astronômica nele. Lá estava, ele pagando para alimentar uns parasitas de outras pessoas, quando ele mesmo não queria um. Tornou-se uma ocorrência comum, desde que ele teve aquele filho problemático, então ele estava acostumado com isso. Suas ações extinguiram qualquer ressentimento que Mila ou Stein tivessem em relação a ele. Ele é um cara tão legal, pena que tem uma semente ruim como filho, pensou Stein. Você é um cara tão legal. Pena que você tem uma semente tão ruim como filho. Ele disse em voz alta. Mila não pode deixar de concordar com a cabeça sobre a parte do cara legal. Ela esperava que Stein parasse por aí, ele não precisava adicionar a semente ruim para uma parte de filho. Foi apenas rude. Croft não se ofendeu com isso. Era verdade de qualquer maneira. Aqui você vai. Ele disse e se aproximou de Mila para lhe dar o cheque. Por favor, não entenda isso como se eu estivesse comprando minha saída do que fiz. O que fiz não foi para
Ele congelou, quando seus dedos roçaram a mão de Mila. Sua visão se encheu de cenas de diferentes elementos colidindo em excitação e caos. Ele se tornou iluminado. Ei, Aden! Stein gritou quando percebeu que Aden não estava ouvindo. Sim, Sua Majestade. Aden saiu de seu estupor. Ele gostaria de não ter feito isso, mas não tinha escolha. O grito do Elder Stein abalou sua mente. Eu disse que você terá que pagar pelas despesas que o Departamento de Segurança e Disciplina incorreu para resolver este assunto. Mas é claro. Você pode enviar a conta para mim. Ótimo, meu trabalho está feito aqui. Ouça-me, você cortou essa coisa gangrenada que você tem como filho. Ele está prestes a morrer de qualquer maneira, não deixe que ele te derrube com ele. Sim, Elder Stein. Obrigado por seu serviço como sempre. Pela primeira vez, ele iria ouvir o Elder Stein. Eu irei. Tenho esperanças de que você se torne um titã. A voz do Elder Stein voltou, mas ele se foi. Apenas Mika permaneceu. Ela o estava examinando. Ele tinha cerca de 2,1 metros de altura, o mesmo que seu marido, e tinha uma pelagem loira que a lembrava de seu filho mais velho. Por alguma estranha razão, ela só podia ver suas feições que invocavam sentimentos de favorabilidade. Aden falou, antes que a situação se tornasse estranha. Sinto muito novamente. Parabéns por dar esse passo. Sem problemas. Eu vou indo, agora. Ela disse, antes de desaparecer. Aden endireitou-se, e um largo sorriso cobriu seu rosto. Ele finalmente viu um caminho a seguir depois de muito tempo sem progresso. Sua ambição voltou com uma nova visão do futuro. Ele voltou para sua casa. Zaruk fecha a casa e cuida dos meus negócios urgentes. Estarei fora por algum tempo. Um ser etéreo vestido com um terno de mordomo apareceu ao lado de Aden. Sim, mestre Aden. O que devo dizer aos visitantes que vêm me visitar? Diga a eles que estou em reclusão. Sim, mestre Aden. Também tira o jovem mestre de todos os seus direitos e privilégios. Ele pode morrer em uma vala por tudo que me importa. Sim, mestre Aden. Zaruk respondeu. Não houve flutuação emocional com o pedido. Ele era um espírito autômato, insensível, ou o que atualmente é chamado de inteligência artificial. Não importava que ele tivesse visto o jovem mestre crescer, ele seguiria todas as instruções e ordens que seu mestre lhe desse. Aden começou a caminhar em direção ao abrigo subterrâneo. Aquele filho inútil também pagou suas dívidas. Ele pensou feliz. Ele esperava por esse momento desde o dia em que o menino nasceu. Sua habilidade o havia informado no dia de seu nascimento, para mimar o menino e, ele seria capaz de ver o caminho a seguir. Ele não deveria estragar o menino com as melhores refeições saudáveis, a melhor educação, o melhor treinamento ou os melhores professores. Ele estragou o menino com as coisas mais decadentes. Ele não sabia como isso ajudaria, ou como o menino o recompensaria, mas finalmente aconteceu. Ele agora poderia seguir em frente em seu caminho. A visão que ele teve quando tocou Mila mostrou a ele o caminho através do de caos. Ele gostaria de ter visto mais, mas o ancião Stein roubou-lhe essa chance. Ele não podia reclamar, porém, era uma troca aceitável por sua vida. Além disso, o pouco que viu foi o suficiente. Agora ele tinha confiança para dar o salto de rei a titã. Reis e titãs são os mesmos materiais, são feitos do mesmo combustível, mas um está queimando enquanto o outro está constantemente explodindo. Ele seria capaz de se juntar às fileiras dos explosivos. A sensação de libertação de ser responsável por um filho tão inútil também foi emocionante. Foi como finalmente ser curado de uma doença. Seu filho não seria mais capaz de usar ele e sua influência para trazer aqueles seus amigos imprestáveis para a cidade. Ele não precisaria comprar a centelha de autoridade de um senhor da lei para prolongar a vida de seu filho. Ele estava atrasando aquela compra em particular por causa de sua relutância em estender o relacionamento parasitário e, como sempre, ele estava certo. Seu filho sobreviveu, a sua utilidade e, agora pode ser descartado. Talvez isso levasse seu filho a tentar seguir o caminho da divindade, então, ele teria que lutar para sobreviver das caçadas sem fim por sua vida. Ele tem o egoísmo necessário para se tornar um deus. Aden sorriu para si mesmo. O pequeno evento terminou com o Elder Stein retornando para fazer um relatório, e Aden Croft colocando sua vida em risco na tentativa de passar para o próximo nível. Mila voltou para casa contente e um pouco feliz. Ela e Goto poderiam ser considerados ricos, era fácil para pessoas de seu nível de poder fazê-los.
Embora eles certamente sejam capazes de criar seus filhos com a melhor opção de coisas de que precisam para crescer, isso não pode ser comparado ao que eles podem fazer agora com o dinheiro que ela recebeu. As opções premium e de luxo se abriram de repente e não fechariam por muito tempo. Ela fez questão de conter cada centímetro de seu poder antes de entrar em sua casa. Ela não queria que um deslize acidental de suas emoções prejudicasse seus filhos. Então, como foi sua viagem? Goto transmitiu telepaticamente com seu sentido divino. Nada mal. Nada mal mesmo. Tenho um presente para você. Ela respondeu. Sério? Eu tenho um presente para você também. O que é? Ela perguntou em antecipação. Goto sorriu e presenteou com duas pulseiras metálicas pretas. A superfície metálica estava gravada com minúsculos textos e runas aparentemente incoerentes. Mila recebeu com um olhar estranho. A banda metálica pesava mais do que parecia. Isso é para um novo. Você sentiu tanto a minha falta? Senti muito a sua falta, mas isso virá depois. Isso vai te enfraquecer, até o ponto em que seu poder se tornará difícil de mobilizar. Mila se aproximou dele e passou a mão pelo peito dele. Então é assim que você quer fazer. Você quer jogar seu peso e me intimidar. Goto quase perdeu o autocontrole. Ele engoliu em seco e deu um tapa na mão dela. Não me distraia. É para a proteção de nossos filhos. Para que você não os machuque. Eu tinha certeza de que você teria sucesso e voltaria para mim. Eu comprei para você, para que você não perca o controle perto deles. No entanto, as pulseiras são frágeis e podem ser quebradas por você, então você deve ter cuidado. Isso é exatamente o que uma garota quer ouvir. Você estava esperando por mim? Estou aqui agora e não sou frágil. Mila disse, antes de lamber uns lábios. Mila, as crianças estão olhando. Seu sentido divino praticamente gritou com ela. O quê? Eles não podem nos ouvir. As crianças ainda não haviam despertado seu sentido divino, mesmo que tivessem, não seriam capazes de se intrometer ou escutar sua conversa. Eles têm olhos, Goto a informou. As crianças podem não ser capazes de ouvir o que eles estão dizendo, mas podem ver suas interações físicas e não são tão ingênuas a ponto de não entender o que está acontecendo. Sua memória ancestral os torna sábios. Capítulo 70. Ele pode simplesmente sair. O que está acontecendo? Gaster perguntou enquanto Kayla tentava cobrir os olhos dele e de Lolita. Nada, sua mãe estava me informando que trouxe um presente para nós. Mila deu a Goto um olhar que dizia isso está longe de terminar, antes de se virar para falar com as crianças. Ele engoliu em seco, em antecipação desta vez. Eu consertei o atraso para sua avaliação de vida. Iremos ao departamento de assuntos familiares e usaremos a máquina de pesquisa de origem para determinar o melhor caminho para seu refinamento. Quando nós iremos? Perguntou Soverik. Amanhã de manhã, respondeu Goto. Amanhã de manhã? Isso é muito curto. Mila questionou Goto telepaticamente. Eles já perderam 2 meses. Pelas crianças. Eu já sofri o suficiente pelas crianças. Eu as carreguei por tanto tempo e elas ainda estão me afastando de minhas justas recompensas. Se não fosse porque eu te amo, eu não teria ouvido você e as teria em primeiro lugar. Será apenas por um curto período de tempo. Eles crescem tão rápido. Eles vão para a escola em no máximo 1 ano. Você vai me ter só para você e eu vou compensar você. Os olhos de Mila brilharam. Você está certo. Cabe a você me compensar. Então prepare-se. Partimos amanhã de manhã. Goto anunciou com finalidade. Todos se dispersaram, exceto Soverik. Ele estendeu a mão para Goto e disse: Minion, seu supervisor está aqui. Faça o que quiser. Goto deu uma palmada na cara em sinal de resignação. Mila ficou confusa com a reação dele. Qual é o problema? Ela perguntou. Soverik não se dignou a responder a essa pergunta. Esse é o trabalho de Goto. Ele pediu um quarto só para ele e, agora quer as chaves do controle. Goto finalmente respondeu. Mila ficou surpresa. Ele fez. Como assim? Ela perguntou. Através do amor paternal e preocupação. Eu estava tendo problemas para viver com os outros e ele veio em meu auxílio. Soverik respondeu em uma tentativa de minimizar a situação.
Ele não queria que Goto arruinasse suas chances. Mas como se ele tivesse me armado com força e me intimidado, resmungou Goto. Ele não queria que Soverik conseguisse o que queria, mas ele não iria parar o processo, ele iria estragá-lo. Ele havia prometido que, desde que Mila concordasse, Soverik receberia as chaves de controle, mas isso não significava que ele teria que jogar limpo. Como isso aconteceu? Mila estava ficando cada vez mais divertida. Vamos apenas dizer que minha vida estava em perigo, disse Soverik com um tom sugestivo. Ele queria manter um controle sobre como conseguiu o quarto. Mila podia sentir o cheiro de algo suspeito, mas ela não queria entrar em algo complicado agora. Ela queria que isso acabasse para poder receber sua justa recompensa. O tempo estava se esgotando, é isso. Mas o que isso tem a ver com as teclas de controle? Mila não queria largar a chave de controle de seu quarto. As chaves de controle são fragmentos do painel de controle que controla a segurança e vigilância de toda a casa. Cada chave representa um nó na rede de arraiz que compõe o sistema de segurança. Através deles, cada sala pode ser isolada de curiosos, som e, até mesmo comunicação sem fio. A perda de uma pode comprometer toda a rede porque, embora cada chave seja separada, elas fazem parte de um único todo. Sentindo que as coisas não estavam indo do seu jeito, Soverik virou-se para Goto e disse: Nós tínhamos um acordo. Goto desviou o olhar. Ele se sentiu um pouco culpado, mas estava totalmente de acordo com Mila. Não havia como seu filho viver sob eles sem vigilância. Soverik tomou sua decisão imediatamente, após ver a reação de Goto. Ele tinha muitos segredos, e também odiava a sensação de ser constantemente observado. Eu vou embora então. Ele disse. Ok. Goto exclamou enquanto Mila não entendia a proclamação, então ela teve que perguntar sair para onde. Você diz a ela, velho. Você sabe que eu vou fazer isso. Os lábios de Mila se contraíram com essa observação. Quando seu marido se tornou um homem velho. O que isso fez dela? Goto, por outro lado, entendeu como as coisas haviam se tornado sérias. Ele sabia que Soverik estava falando sério. Ele sabia que sempre que Soverik não conseguisse o que queria, ele retaliaria ferozmente. Essa situação o lembrou de como Soverik finalmente conseguiu seu quarto. A mesma coisa aconteceu quando Kayla trouxe de volta a matriz de formação de bloqueio de mana. Era uma peça cara de maquinário com o poder de roubar a capacidade de controlar ativamente a mana. A matriz usou um processo leve e não intrusivo, diferente de sua contraparte usada para imobilizar e proteger criminosos. Sua contraparte invadirá os corpos e o espaço da alma daqueles sob seu efeito, bloqueando assim todo o uso ativo e passivo de mana. Ao todo, era um artefato de nível de mana que só poderia afetar aqueles abaixo do nível de transcendente, aqueles que ainda dependem de mana. Acredite em mim, ele fará isso, Goto avisou Mila. Fazer o quê? Ela ainda não entendia o motivo de tanto alarido. Ele vai sair de casa. Você quer dizer, fugir. Por quê? Só porque ele não vai pegar a chave de controle. Sim, só porque ele não vai pegar a chave de controle. Goto notou que Mila parecia não entender a gravidade da situação e decidiu transmitir a ela a lembrança do ocorrido. Ele tocou sua testa e transmitiu a memória. O contato não era necessário para transmissões mentais, mas ajuda, especialmente no caso de grandes transferências de informações. A série de eventos brilhou rapidamente em sua mente. Alguns meses atrás, o dia em que Kayla acabou de se juntar à família. Kayla voltou logo, depois que ela saiu para o mercado. Goto ainda estava lendo o livro que Mila lhe enviara. Estou de volta, Rei Goto. Ela anunciou. Ele achou seu humor jubiloso. Por que você está tão feliz? Ele perguntou. Algo interessante aconteceu enquanto você estava fora. Nada demais aconteceu. Ela deu de ombros, antes de começar a sorrir, mas eu tenho algo muito interessante. Ela mostrou a ele um pequeno objeto redondo. Era uma esfera que agia como a base rúnica da matriz de bloqueio de mana. Interessante. Ele comentou enquanto inspecionava o objeto. Será útil para evitar que as crianças se machuquem. Talvez eu deva comprar algo assim para a mãe delas, quando ela voltar. Ela pode não gostar disso. Muitas pessoas não suportam ter suas forças privadas. Kayla tentou persuadi-lo do contrário. Eu não concordo. E para a proteção de nossos filhos, tenho certeza que ela vai concordar. Além disso, sua mente começou a pensar em inúmeras outras possibilidades.
De qualquer forma, vamos mostrar a eles. Tenho certeza de que eles ficarão felizes com o quanto você irá protegê-los. Mal posso esperar para ver o olhar em seus rostinhos. Kayla falou em antecipação. Goto não concordou com ela que seus filhos ficariam felizes com esse desenvolvimento. Ele ainda estava deprimido com o que leu antes e desejou poder possuir o entusiasmo dela. Não adianta esperar. Quanto mais cedo for usado, melhor podemos tirar nosso dinheiro com isso. Eles voltaram para o quarto para encontrar Gaster esparramado no chão. O que aconteceu? Ele perguntou em pânico, mas não recebeu nenhuma resposta. Ele correu à frente de Kayla para pegá-lo e inspecioná-lo. Ele relaxou quando percebeu que Gaster havia apenas desmaiado. Ele se virou para Soverik. O que está acontecendo? Eu exijo uma resposta. Ele me desafiou. Nós duelamos. Ele perdeu. Soverik respondeu em frases curtas e concisas. O que o fez perder a consciência? Goto perguntou. Como você pode? Kayla perguntou. Soverik ignorou todas as perguntas. Ele disse a Goto: isso continuará acontecendo se ficarmos juntos. Você está errado sobre isso. Nós temos isso agora. Goto disse, antes de mostrar a ele a esfera. Soverik não reconheceu o gadget. O que é isso? O fato de Soverik não saber por que isso o fazia parecer mais imaturo e fazia Goto sentir um pequeno prazer com a demonstração de ignorância. É uma matriz de formação de bloqueio de mana. Vai. Os olhos de Soverik brilharam com a luz da compreensão. Foi a primeira reação que seu rosto sempre passivo mostrou. O menino, disse com uma voz de aço: eu sei o que isso faz e não vou permitir. Bem, não cabe a você decidir agora. Você apenas terá que viver com isso. Kayla disse presunçosamente. Ela estava sorrindo de orelha a orelha. Soverik retomou sua atitude calma, mas Goto não sabia se ele estava fingindo ou não. Vamos ver sobre isso. A expressão de Soverik era plácida enquanto ele falava. Não é para criminosos? Uma vozinha perguntou do outro lado da sala. Era Lolita. A jovem estava quieta desde que ele entrou na sala. Ela não falou quando ele os questionou sobre o irmão. Sua pergunta o apunhalou em seu coração. Não é para criminosos. É para sua proteção. Ele tentou assegurá-la, mas percebeu que ela não estava convencida. Ao contrário de seu irmão mais velho, ela expressava suas emoções visivelmente e sua linguagem corporal podia ser facilmente decifrada. Ele sabia que Litori não estava confortável com isso, mas a jovem deu um aceno de cabeça em concordância relutante. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.